o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele fez um balanço do registro de armas de fogo após o decreto do presidente Lula, que acabou revogando atos anteriores sobre esse mesmo tema, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e direto de Brasília, então, a gente vai chamar o nosso Igor Damasceno, que acompanha, inclusive, toda essa situação por lá. Cadê o Igor? Vamos trazer o Igor, então? Tá aqui, deixa eu ir aqui para o outro lado, então, Igor. Traz essas informações para a gente dessa coletiva, do que foi apresentado, inclusive uma redução de registro de arma de fogo, que acaba sendo uma notícia muito importante, porque ela vinha crescendo nos últimos 4 anos, durante o governo Bolsonaro, e agora, nesse primeiro mês de gestão de Lula, houve essa diminuição, essa diminuição, né, em 60%. Exatamente, Rose. Isso é resultado de um decreto que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro, primeiro dia de mandato dele nesse terceiro governo de Lula. Boa noite a você, também aos meninos e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Olha, informação repassada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante uma coletiva de imprensa aqui mesmo, no Palácio da Justiça. O ministro disse que até o momento 68 mil armas foram recadastradas. Essa é uma exigência do governo federal para que as pessoas não cometam nenhum tipo de crime depois desse decreto que foi assinado pelo presidente Lula. Flávio Dino lembrou que as pessoas que têm porte e posse de arma de fogo precisam fazer esse recadastramento e, para isso, é preciso acessar o site da Polícia Federal, baixar um formulário, preenchê-lo e depois encaminhá-lo novamente para a PF, que está coordenando isso. Essas pessoas que querem fazer esse recadastramento, querem regularizar a situação, têm 60 dias para fazer isso. Só que esses 60 dias foi um prazo dado pelo governo federal no dia 1º de janeiro. Então, as pessoas só têm mais 45 dias para regularizar essa situação. Depois desse prazo, quem não preencher esse formulário no site da Polícia Federal, poderá cometer crime de porte e posse ilegal de arma de fogo, inclusive pode até ser detido pela polícia se não fizer esse recadastramento. Essa foi a ressalva dada pelo ministro Flávio Dino. Como eu disse, essas regras foram mudadas por causa de um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro. Esse decreto suspende um outro decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que facilitava o acesso a porte e posse de arma de fogo aqui no país. Com isso, houve uma redução. Ontem, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes vetou vários processos contra esse último decreto de Lula. Então, vale a regra que está em vigor desde o dia 1º de janeiro. Os CACs precisam, sim, fazer esse recadastramento. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino em coletiva de imprensa aqui no Ministério da Justiça. A nova regulamentação, e nós também, nesse decreto, o presidente Lula restringiu o número de armas de uso permitido, caindo de 6 para 3. Em relação a armas de uso permitido, a tendência é que esse patamar se mantenha. Armas de uso restrito vai haver uma redução, armas de uso permitido passarão a ser de uso restrito com número menor, e o que exceder esse número menor é que nós vamos propor a recompra. A ligação com o nosso Igor Damasceno caiu, provavelmente ele não está conseguindo ter o retorno, mas a gente traz aqui de volta para o estúdio e lembra que essa determinação de Lula, inclusive, foi o primeiro ato dele como presidente, né? Essa canetada ali. Só para a gente aproveitar que o Igor está a postos, agora ele acabou de voltar aqui para a ligação. Traz aí para a gente a informação, Igor. Bom, a gente teve um problema aqui na comunicação, mas não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Então a gente vê duas visões antagônicas. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendia o acesso à arma de fogo para que o próprio cidadão se defendesse. Já o presidente Lula defende a ideia de que quanto menos acesso à arma de fogo, menos a violência vai aumentar. Então a gente vê aí duas situações totalmente antagônicas, né? Totalmente diferentes uma da outra. Então, o presidente Lula espera que com essa dificuldade do acesso à arma de fogo, a criminalidade diminua, a violência diminua. A gente vai seguir acompanhando. A gente vinha percebendo uma diminuição em feminicídios durante a gestão do governo Jair Bolsonaro. A gente vinha percebendo que a arma de fogo dentro de casa dava uma segurança para essa pessoa que
por um acaso, pudesse vir ser invadida por um bandido, um criminoso, você está dentro da sua casa, você não tem a chance de se defender. Eu acho isso, inclusive, uma covardia do poder federal de fazer dessa maneira. Porque agora as armas que não vão ser regularizadas, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ser tratada como criminosa porque está com porte de arma. Isso precisa ser levado numa consideração, numa ponderação aqui, porque como o Igor falou, são dois pontos de vista completamente antagônicos. Mas não houve equilíbrio na hora de decretar. O que é que você acha, Dante? Pontos de vista diferentes, eu tendo muito mais para o lado atual. Acho que quanto menos arma a gente tiver, né, no nossa sociedade, menos violência a gente vai ter, isso me parece natural. Não dá para aceitar também, claro, não pode parar por aí. Acho que a grande questão é essa, não pode parar por aí. É preciso haver um combate, um fortalecimento das forças de segurança para que elas sim possam retirar armas ilegais de circulação. Mas eu, pessoalmente, eu tenho muito receio dessa liberação geral de armas. É uma posição minha, não estou pedindo para alguém que está em casa concordar ou não. Na verdade, esse assunto é bastante polêmico, né? Há quem apoie, vamos aproveitar que o Igor continua aqui com a gente no telão para pedir, de fato, só uma informação final, Igor. Esse assunto, então, está encerrado até que o governo apresente uma nova legislação para o controle de armas, é isso? Exatamente isso. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, então, deixou esse decreto do presidente Lula ainda em vigor. Então, agora, cabe ao Ministério da Justiça, junto ao Congresso Nacional, aprovar uma nova legislação justamente para defender como que vai ser esse acesso à arma de fogo. E eu concordo com o Alex, porque o bandido armado, a arma dele não tem registro, né? É uma arma ilegal. Então, a arma ilegal que está com o bandido vai continuar em circulação. Acho que a gente precisa aí ter mais atenção à arma ilegal, aquela que está com o criminoso, não aquela que está com o cidadão que tenta se defender dessa criminalidade que não para de crescer. Eu acredito dessa maneira também, porque é a arma que está lá na favela, na comunidade, na mão daqueles criminosos que postam vídeos nas redes sociais, essas é que são perigosas. Não tem A que está registro, não tem guardada como na minha saber quem é o casa, dono. eu não tenho arma, mas estou falando assim, a que está guardada na minha ou na sua casa, que você comprou e registrou e agora vai ter que registrar de novo, pode ser que perca o prazo, não sei. Essa daí vai se perder? Essa é a minha preocupação. Acho que é um problema que está gerando, inclusive trazendo incômodo a algumas pessoas que veem dessa maneira que a gente vê aqui. Claro que a gente não vai entrar nessa discussão, senão a gente vai levar o jornal todinho, né, Dante? Até porque eu ia ter que dizer para o Igor que todas matam, né? Todas. Basta que tenha alguém Todas. disposto a dispará-la, né? Essa é a grande questão, né? Por isso que entendo que não pode parar por aí. Que é importante esse decreto, ele é fundamental, tem que ser discutido, mas que é né? preciso fortalecer as forças de segurança. Eu acho que é isso que vai nos trazer segurança. Não é só dar arma na mão de todo mundo, nem tirar a possibilidade de que pessoas comuns, que podem sim continuar tendo suas armas, desde que passem por todo aquele processo legal exigido, vai resolver. A gente vai ficar até amanhã aqui falando, né? Se a gente for